Olá, pessoal, tudo bom? Meu nome é Jéssica, eu sou arquiteta, fiz o projeto do pessoal da Hamburg e o meu objetivo aqui é explicar mais ou menos para vocês o projeto que eu desenvolvi com bastante carinho para os meninos. E qualquer dúvida que vocês tiverem, pode entrar em contato comigo, porque pode surgir algumas duvidazinhas específicas e eu acho que é importante para qualquer orçamento, qualquer coisa que for necessário, tirarem todas as dúvidas. Então, antes de mais nada, antes de eu explicar para vocês o projeto, eu quero só mostrar algumas características muito importantes em que vocês precisam policiar e entender mais ou menos como que é a questão de algumas coisas que precisam ser alertadas, tá bom? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês o primeiro ponto. Vou mostrar aqui a questão da fachada. A fachada é essa dos meninos, fica lá na Asa Norte, tá bom? Então, qual é a ideia? Isso aqui vai tudo embora, tá? A gente não vai usar isso, a gente vai usar um outro tipo de estrutura, aquela estrutura de abrir e fechar comercial mesmo, tá? Só que com algum tipo de arte, alguma coisa totalmente diferenciada. E aí, nessa imagem, é o que nós temos da futura hamburgueria, da Hamburg. Antes de mais nada, eu preciso explicar algumas coisinhas que o próprio síndico do local me explicou. Então, é o seguinte. A parte elétrica e hidráulica vai ser refeita totalmente. É necessário vocês saberem que isso aqui tem uma viga, pode ser uma viga ou pode ser uma tubulação que passa, alguma coisa assim do tipo, que não pode ser tirado. E do outro lado também tem, porém tem um pilar, tá bom? Um pilar de 80 centímetros, mais ou menos assim, com uma profundidade de 8, tá? Esse piso total, ele vai ser demolido. Aqui tem uns pontos de elétricos que a gente vai mudar, esse quadro vai mudar e tudo mais, tá? E aí, a gente vai passar uma questão de um ralo aqui no centro. Eu digo no centro que vai ter uma cozinha aqui, né? Então vai ter um ralo aqui. A gente vai mexer com todo o esgoto e tudo mais, tá bom? E temos também aqui a questão do banheiro. Esse banheiro a gente vai mudar ele totalmente, tá? Ele não vai ficar desse jeito. A gente vai aumentar um pouco a abertura da porta deles, tá? E pode até manter um pouco essa disposição. A gente vai ter o vaso sanitário aqui e também vamos ter uma cuba. Só que não vai ser essas, tá bom? E aí, vou explicar agora mais ou menos para vocês o projeto de fato, tá bom? Vou compartilhar aqui com vocês o próprio projeto aqui. Deixa eu só colocar aqui um instante. Cadê? Compartilhar aqui a planta dele, tá bom? Então, pessoal, voltando, eu vou aqui compartilhar com vocês a planta dos meninos, tá bom? É o seguinte, é um espaço mais ou menos com uns 20 e poucos metros quadrados, porém, lembra que eu havia falado para vocês que tem alguns detalhes que precisam ser pensados e tudo mais antes de qualquer execução? É o seguinte, vocês precisam testar toda a parte elétrica antiga, porque vai ser tudo novo, porém, também tem que ver, parece que nesta região aqui, em questão da parte hidráulica, tá? Tá prejudicando o vizinho de baixo. Então, pode estar dando alguma infiltração, alguma coisa assim que várias vezes o síndico relatou que tentou arrumar e não funcionou, tá? Então, é o seguinte, aquela bancada que eu até mostrei para vocês, naquelas fotos, vai ser demolido, a gente não vai ter. Esse aqui é uma planta de demolido e construído, tá? E aqui a gente vai aumentar essa abertura aqui, como eu havia falado. Daqui para cá, a gente vai criar uma paredezinha
em que a gente vai colocar uma parte hidráulica aqui, que é uma torneira de parede. Então, a gente vai completar isso aqui totalmente, tá? E aqui também vai ter uma parte hidráulica, em que vai ser uma cuba e tudo mais, e a parte hidráulica aqui também. O que isso a gente está desenvolvendo, isso aqui é só para facilitar vocês a orçarem o quanto antes, tá bom? E aqui é mais ou menos como que é o projeto, tá? Então, é o seguinte, qual é a ideia principal? Deixa eu aumentar aqui para vocês entenderem mais ou menos. Temos 2 botijões de gás, que a gente realmente é obrigado a colocar do lado de fora. Então, a gente tem que prever uma tubulação de gás passando por aqui, tá bom? Temos também outros detalhes de materiais. Aqui a ideia é que tenha como fosse um cimento queimado, tá? Este piso aqui ele vai ser de porcelanato de uso comercial. Aqui, durante toda essa região aqui, daqui até para cá, tá bom? E aí, todas as paredes, essa aqui, específico da cozinha, porque aqui é um corredor principal, né? Que vai dar acesso ao banheiro, e aqui é a parte todinha da cozinha. Essa cozinha vai ser revestida, tá? A gente vai colocar tudo de um revestimento branquinho, de acordo com a vigilância sanitária, para não dar nenhum problema. E aí a gente vai ter uma torneirinha específica aqui do lado de cá, em que a gente vai jogar água para limpeza, uma torneira baixa, e essas 2 torneiras aqui vão ser de parede, tá? Então, voltando aqui, a gente vai precisar, em relação ao teto, o teto a gente vai pintar de preto, tá? Tanto do banheiro, como também da parte principal aqui da hamburgueria. Vamos trabalhar com uma iluminação totalmente aparente, um estilo industrial. Vamos colocar prateleiras, umas prateleiras suspensas, aéreas, em toda essa região aqui, essa região e essa região aqui, diretamente na laje, tá? Teremos armários, só que isso não é específico para quem vai fazer o pedreiro e tudo mais, o mestre de obra. E aí, eu vou mostrar aqui para vocês também a questão de um 3D esquemático para vocês realmente entenderem como que é, tá bom? Só um momento. Então, voltando lá, a gente vai... Aqui são alguns o projeto em 3D, para vocês entenderem mais ou menos como que é. Como eu havia falado, a gente vai pintar o teto de preto, vamos deixar algumas prateleiras suspensas, no estilo mais industrial e tudo mais. Vamos usar umas paflons nessa região e vamos trabalhar com umas tubo LED nesse lado de cá. Sendo que todo o piso ele vai ser de um porcelanato resistente de uso comercial, tá bom? E aí, aqui é a fachada como fosse a principal. Teremos vidro do lado de cá e do lado de cá, sendo que ele vai ser mais ou menos chumbado de um lado, nessa região aqui e daqui, e o outro ele vai estar totalmente nessa paredezinha que a gente vai fazer devido à questão de passar a parte hidráulica, tá bom? E aqui, o que a gente vai precisar de imediato que vocês façam também? Essa região aqui, a gente pode deixar do jeito como que está, porém, esse pilar, essa viga que tem aqui, o pilar que tem aqui, a ideia é deixar isso aqui já pronto para a instalação do próprio madeira de demolição que a gente está vendo. E aqui também uma pintura do mesmo estilo do teto, tá? Pode ser uma pintura de teto preto fosco, alguma coisa assim do tipo, tá? Preto mesmo. E aqui é a própria questão do cimento queimado. E dessa parte daqui para cá, a gente vai passar um ralo, tá? Um ralo linear, que a queda vai ter que ser totalmente para o meio, para dividir os espaços.
Em relação ao banheiro, aqui só tá a parte realmente grossa, e só para vocês entenderem, a gente vai fazer uma pintura do mesmo estilo do teto, preto, e aqui a gente vai fazer essa pequena faixa. E aqui também. Porém, eu preciso que vocês deixem como fosse um pouco no próximo do reboco, no cimento queimado, e para atender essa necessidade. Desconsideram essa porta aqui, que essa porta a gente não vai utilizá-la, só coloquei isso aqui porque era a melhor interpretação que eu tinha para mostrar para vocês, tá? E aqui é a questão de colocar um cimento queimado, alguma coisa assim do tipo, tá? E aí, temos aqui também uma questão de passar... Vai ter uma iluminação central, porém vai ter uma tubo LED aqui, ó, tá? E aqui vai ser só uma prateleira, como fosse para colocar umas plantinhas, e do lado de cá aqui também, né? Então, era isso que eu tinha para explicar para vocês. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Questão também dos materiais que a gente vai usar, a gente está escolhendo agora, tá bom? A gente está correndo contra o tempo, aproveitar essa quarentena, e é isso, tá bom, gente? Estou aqui à disposição, qualquer coisa, tá? Até lá!